Graça e paz. Por menos pastores assim. Durante muito tempo, quando nós falávamos na figura pastoral, sempre vinha em mente uma pessoa de respeito, uma pessoa de palavra, uma pessoa bíblica, uma pessoa de visitas, como eu ouvi, assim, durante muito tempo, eu cresci ouvindo isso. Pastor é aquele que tem cheiro de ovelha. Mas infelizmente, nós temos visto muitos pastores hoje em dia, mas muitos pastores que têm envergonhado o Evangelho, que têm envergonhado a Igreja do Senhor, que não tem compromisso com a Bíblia, não tem compromisso com o corpo de Cristo. Eu queria fazer algumas reflexões. Eu oro para que nós tenhamos menos pastores antibíblicos, pastores que não têm compromisso com a palavra, pastores que pregam mensagens de autoajuda, que pregam mensagens antropocêntricas. Está em alta hoje os chamados coachings. Eu já falei em outro vídeo sobre isso. A igreja, ela não precisa dessa metodologia. Ainda que ela tenha sua valia, sua importância, púlpito não é lugar de autoajuda, púlpito não é lugar de mensagem de motivação, púlpito é lugar de ministração da palavra do Senhor. Temos visto pastores pregando mensagens que mexem com o ego, que inflam o ego da pessoa. As pessoas choram, as pessoas saem motivadas, as pessoas saem felizes, mas isso não transforma, porque o que transforma de fato é a santa palavra do Senhor. Recentemente eu ouvi um pastor pregando, dizendo que Deus tem como centro, Jesus tem como centro do seu coração o ser humano, que Deus tem um ponto fraco e que esse ponto fraco é o homem. Não, mas peraí, o homem, o centro de Jesus? O homem como o centro de Deus? Não. Isso está errado. Isso é um equívoco. Isso é antibíblico. Deus não tem ponto fraco. Deus não faz nada em torno do homem. Certamente Deus ama o homem. Deus entregou seu Filho pelo homem. Mas Deus faz tudo para a glória dele. Nem mesmo o amor dele, a razão do amor dele está no ser humano. A razão do amor dele está nele mesmo e não no homem. Eu vi também recentemente um outro pastor que está ganhando muita notoriedade, falando sobre hombridade, e ele fala chamando os homens a serem mais homens, só que de forma extremamente machista, de forma agressiva, de forma violenta, falando com palavras grosseiras. Não é isso que a Bíblia está ensinando. É fato que nós estamos vivendo uma crise de hombridade. Muitos homens não sabem o seu papel no mundo, o seu propósito no mundo. Mas não é indo para um outro extremo, não é levantando uma geração de homens estúpidos, uma geração de homens machistas, de homens que estão extremamente grosseiros, que nós resolveremos o problema do papel do homem na sociedade. Em outro vídeo eu falarei sobre a crise da paternidade da hombridade. E é interessante que eu vejo esses tipos de pastores ganhando notoriedade e pessoas até dizendo assim, por mais pastores assim, que dizem a verdade. Não, eu digo, por menos pastores assim. Esse tipo de pastor não nos representa, porque também possui mensagens cheias de antropocentrismo, de vaidade, com mensagens polêmicas, mas Deus não nos chamou para sermos polêmicos, Deus nos chamou para sermos bíblicos. Por menos pastores egoístas, egocêntricos, vaidosos, que pensam somente em si mesmos. Por menos pastores assim.
pastores que não visitam, pastores que não dão suas vidas pelas ovelhas, pastores que muitas vezes só estão nos púlpitos. Ei, se você quer estar apenas no púlpito, seja apenas um palestrante, seja apenas um motivador, seja um professor. Mas pastor de verdade, é aquele que caminha com as ovelhas, que dá vida pelas ovelhas. Por menos pastores assim, por menos pastores que conhecem todo tipo de livro, que conhecem todo tipo de ideologia, de filosofia, que sabem debater política, economia, tantas mensagens, mas não conhecem a palavra do Senhor. O que nós precisamos é resgatar nos púlpitos pastores que amam a sã doutrina, que voltem-se para o Evangelho. O são Evangelho, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Cristo, o Evangelho do reino, não o reino do homem, mas o reino de Deus. Se você quer ter apenas mensagens de autoajuda, de motivação, seja um coaching, seja um palestrante, seja qualquer coisa, menos um pastor. Por menos pastores assim. A despeito de ganharem gosto popular, a despeito de ganharem inúmeras curtidas, visualizações na internet, eu não me importo em denunciar e em falar de forma profética que muitos desses pastores que têm ganhado notoriedade em nosso país, por exemplo, não tem nada a ver com o pastoreio de Cristo, não tem nada a ver com a mensagem do Evangelho, não tem nada a ver com a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos afirma que o Senhor daria pastores segundo o seu coração. E é sobre isso que eu quero encerrar esse vídeo. Que nós possamos orar, pedindo ao Senhor que levante pastores segundo o seu coração. Pastores bíblicos, pastores humildes, pastores mansos, pastores que entreguem a sua vida pelas ovelhas. Você que é pastor, você que almeja o ministério, algo tão sublime, tão grandioso você está almejando. Mas lembre-se, pastor precisa ter cheiro de ovelha. Pastor de verdade, se for necessário, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Que tenhamos mais pastores assim e que tenhamos menos pastores apenas motivadores, apenas populares, não bíblicos, por menos pastores polêmicos e por mais pastores bíblicos. Afinal de contas, o reino de Deus não diz respeito a você, não diz respeito a mim, nunca foi sobre nós. Porque tudo é dele, por ele e para ele. Que o pastor e bispo de nossas almas, Jesus Cristo, o nosso sumo pastor, te abençoe e te guarde. Você já orou pelo seu pastor hoje? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.